E aí, bom não? Aqui é o Daniel Gontijo, sou professor de psicologia, doutor em neurociências. Este é mais um vídeo de React. Estou aqui hoje para a gente assistir e para eu comentar e para eu reagir ao discurso, à fala do médico neurologista cujo nome é Denis Birman, acho que é isso mesmo, Dennis Birman, que participou recentemente de um podcast que é o Resenhando, lá no Adventistas Amazonas, é o canal. Vou deixar o link aí embaixo para quem quiser assistir na íntegra. Eu não consegui ver todo o podcast, mas eu vi boa parte dele e me concentrei no trecho em que o médico Dennis falou sobre supostamente a fé afetar positivamente a nossa saúde, inclusive melhorando condições clínicas bem severas, como a de pacientes que estão em coma. Será que outras pessoas orando por esses pacientes, por quem está acamado, doente, quem passou por uma cirurgia cardíaca, por exemplo, pode mesmo essa oração ter um efeito sobre a saúde da outra pessoa? É isso que sugere o Denis lá nesse podcast Resenhando, e eu vou comentar aqui hoje com vocês. A gente vai assistir, eu vou fazer um react a partir de estudos científicos que eu encontrei sobre esse tema para problematizar isso aí que o Denis afirmou. Então, talvez não seja exatamente aquilo que ele disse, que acabou viralizando, repercutindo muito lá no Instagram. Muitas pessoas me pediram para reagir a esse vídeo, a esse comentário, a esse corte que viralizou. Então, estou aqui hoje respondendo a esse pedido de muitas pessoas que foram atrás de mim lá no Instagram, que é o arroba, inclusive, prof.danielgontijo. Dê um pulinho lá para me seguir e para acompanhar esses assuntos aí bem interessantes. Antes de eu começar, eu quero agradecer aos membros daqui do canal, graças aos quais eu estou aqui quase toda noite fazendo uma live, trazendo um convidado, soltando algum vídeo bacana para vocês sobre pseudociências, religião, claro, sempre à luz da ciência, da racionalidade. Estamos fazendo aqui esse bate-papo. Obrigado aí aos novos membros que são Gleidson Vitalino, Cíntia Ortiz, Valdemar Silvestre, Jafa, Sara Araújo. Obrigado demais pelo apoio. Sejam bem-vindos e um abraço especial aos amigos racionalistas que fazem uma contribuição ainda mais expressiva, que são o Arthur WFS e o Black Canvas. Obrigado demais pela ajuda pessoal. Então vamos ver o que o Denis Birman falou. Antes de começar, na verdade, eu acho importante colocar que os reacts que eu faço aqui no canal não são para atacar a pessoa. Longe de mim falar sobre a pessoa Denis, como ele é, como ele deixa de ser e por aí vai. Eu vou analisar, vou reagir afirmações dele, né, afirmações dele sobre essa suposta relação entre orações intercessórias, essas preces para poder ajudar alguém que está doente e a melhoria ou não de saúde dessas pessoas à luz da ciência. Então, será que o que ele falou condiz com o que os estudos científicos mostram? É sobre isso o React. Então, a gente está aqui no plano das ideias, não é um ataque à pessoa, longe de mim. O Denis parece ser um cara muito gente boa, muito tranquilo, muito da paz. E é claro também, né? Eu sigo o protocolo aí que meu advogado me passa para eu ter um cuidado para não ser processado. E se eu for processado, pelo menos eu sei que eu pisei certinho ali dentro das quatro linhas das leis para não perder esse processo caso ele venha atrás de mim. Mas é isso aí, Denis. Um abraço, espero que não leve a mal. Tamo aí para conversar qualquer coisa. Beleza, gente? Então, dito Oséias isso, eu vou underline Leitão. compartilhar aqui com vocês a minha Bem-vindo a tela para a gente leitão.arte. começar a ouvir o que o 01 Denis ela. comentou lá no Bem-vindo a Resenhando Podcast com leitão.arte. dois pastores, né? Os pastores são, deixa eu ver o nome deles aqui. Lucas Igor e Felipe de Oliveira. É isso aí. E eles são. É isso aí. Eles são adventistas. Não sei se é um dado importante, mas uh, eu acho que o Denis também é adventista. Ele tem origem judia, mas parece ter se convertido ao cristianismo. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Me dê um feedback se apareceu certinho aí. Qualquer coisa eu ajusto aqui, beleza? Mas eu acho que tá certo, porque às vezes dá um probleminha, inclusive no som. Me digam aí se tá Que tudo lindo. certo. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Me digam aí se deu tudo certinho, só para eu começar, porque eu já comecei um react uma vez, a galera nem tava ouvindo, nem tava vendo, sei lá, alguma coisa assim. Eu sei que deu errado, então deixa eu ver no chat aqui se chegou certinho para a gente começar. Beleza? Só um minutinho. Deixa eu ver o que vocês estão dizendo aqui, se tá certinho
lá. Tem um atrasozinho entre o que eu falo aqui e o que chega aí para vocês de uns 15 segundos. Tá tudo certo, né, Angel Blonde? Então, obrigado. Vou começar aqui, então. Obrigado demais. Vamos embora com o React. Sensacional. E Tá aí, doutor né? Denis, e essa pesquisa da oração aí pra Isso, gente isso é entender? porque você sabe que assim, né? O mundo se tornou um tanto quanto cético, né? Eu tenho uma teoria, até assim, sabe? Isso aí vocês podem explicar muito melhor, mas eu tenho uma teoria que a gente não quer mais ouvir tudo aquilo que não é explicável pela ciência, né? Pela ciência comprova. Por que Eu não sei se essa teoria dele, entre aspas, né, essa aposta dele, essa crença dele, bate com a realidade, porque tem muita gente que acredita fielmente no que o pastor diz, no que o padre diz, no que o médium diz, e muitas vezes negligencia ou nega as evidências científicas ou aquilo que é preconizado, que é feito a partir de estudos científicos. Eu não sei se é muito assim, mas a gente sabe que a força, o poder da religião vem diminuindo ao longo do último século passado para cá. Em vários países a gente vê uma secularização ou esse enfraquecimento do poder das religiões sobre a sociedade, e isso acontece no Brasil também. Da década de 70 até 2010, a gente teve uma mudança de 0,8% de pessoas não religiosas entre os brasileiros para, em 2010, 8% de brasileiros não religiosos. Não que todos sejam ateus e agnósticos, alguns ainda mantêm uma fé, mas existe, de fato, esse enfraquecimento da religião em termos de sua influência sobre a sociedade, e isso não é só no Brasil. Tem países onde mais da metade da população já é não religiosa. Inclusive, os ateus no mundo beiram aí os 12% da população. É muita gente aí. Eu acho que 700 milhões de habitantes, de pessoas. É muita gente. tinha tantos profetas? Por que Deus falava tanto com as pessoas na antiguidade? Será que ele não gosta mais da gente, não quer mais falar, ou a gente não escuta, né? Da forma Essa é uma boa questão também. Lá atrás havia vários profetas. Quer dizer, hoje a gente tem vários profetas também. Pensando bem, eu entrevistei uma pessoa que era da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias recentemente, e lá eles vivem falando de revelações, profecias, mas eu acho que é o recorte do Denis, que, pelo que eu entendi, posso estar equivocado, mas parece que é adventista, e talvez ali na Igreja Adventista não haja muito desses tipos de manifestação do Espírito Santo em forma de profecias, de revelações, não sei, né? Posso estar falando besteira, não me lembro. Já entrevistei aqui ex-diácono ou pastor, não sei, adventista, mas eu não me lembro mais dos detalhes. É muita gente que passa aqui pelo canal, mas ainda tem muitas dessas revelações, só que dificilmente elas têm um impacto tão grande a ponto de fazer uma revolução na teologia. A gente tem, no século retrasado, eu acho, o Joseph Smith, que deu origem aos Mormons, que teria recebido aí a última revelação de Jesus Cristo. Mas, obviamente, os adventistas, as testemunhas de Jeová, a Igreja Católica, eles não aceitaram isso. Por que será? Mas, enfim, ainda existem essas revelações aqui e ali. Só que eles vão dar credibilidade, eles vão confiar naquilo que acontece no quintal deles, né? Se acontece no quintal do vizinho, na denominação do vizinho, eles acabam ignorando. Mas é isso. como escutavam. E a oração é algo que veio para surpreender todos aqueles que eram céticos e fizeram estudos para comprovar que aquilo era balela. Né? Os estudos eles não vieram para comprovar que a oração, eles vieram pelo contrário. Vieram Né? pra, tipo, desqualificar a Chega oração. desse negócio aí, né? De oração, pronto, vamos dar remédio. E eles se surpreenderam. Porque Isso aqui também, sai para lá, mosquito. Isso aqui também, assim, é bem controverso, porque ele está querendo dizer que a galera que estuda os possíveis efeitos da oração sobre a saúde, seja ela saúde física ou mental, é gente ateia, gente agnóstica, que quer só comprovar, que quer só atestar que isso aí é balela, que não funciona. Mas isso é um equívoco. Eu dou um exemplo do laboratório Interpsi da USP, onde eu tenho, inclusive, vários amigos, colegas, e o professor Wellington Zangari, que coordena o laboratório, falou isso com a gente outro dia. Aqui é muito eclético. O pessoal que está estudando psicologia da religião, que quer entender os possíveis impactos da fé sobre a saúde mental e diferenças individuais entre pessoas de diferentes, enfim, denominações,
essa galera é muito eclética. Tem gente cristã, tem gente espírita, tem gente ateia, agnóstica. Então, o professor Wellington quebra um pouco essa visão de que os cientistas, os pesquisadores são céticos e querem, na verdade, mostrar que a religião não tem efeito, não tem poder nenhum. Tem muita gente religiosa envolvida nisso. Inclusive, daqui a pouquinho eu vou mencionar o livro dos Milagres, que traz uma pesquisa muito interessante e importante para esse papo de hoje, sobre como testaram o efeito de preces ou orações intercessórias para recuperação de pacientes cardíacos e como havia um grupo eclético, heterogêneo de pessoas envolvidas ali. Pessoas da Igreja Católica, do protestantismo, médicos de, imagino, diferentes denominações. Então, eu acho que o Denis passou uma imagem e talvez não retrate a realidade. Eu não tenho dados para falar se ele está certo ou errado, ou até que ponto isso é exagerado ou não é, mas nas leituras que eu fiz até o momento, as pessoas que eu conheço envolvidas com esse tema não mostram que geral está querendo testar isso para derrubar essas ideias. É gente ateia, é gente cética que quer refutar isso. Você tem aqui no Brasil, por exemplo, a turma do Alexander Moreira Almeida, ele que é espírita e vários de seus alunos também são. O cara está lá estudando mediunidade, fazendo descobertas interessantes, alguns estudos, né, com certas limitações, não vem ao caso hoje, outro dia eu quero comentar sobre isso, mas a galera ali é toda religiosa. Então eu acho bem controversa, questionável essa afirmação que o Denis fez por aí. Vamos voltar então aqui para vocês assistirem mais. Um instantinho só para eu compartilhar certinho. Bora. Tinha muito um mito de que a oração ajuda a tua saúde, isso não é mais discussão na medicina. O que era discussão na medicina era por que ela ajudava a tua saúde. Ela ajuda porque ela melhora o teu lobo pré-frontal? Ela ajuda porque ela é um efeito placebo? Você acha que aquilo ali vai dar certo e dá? Ela ajuda porque é o. Tem gente falando aí de The Secret, né? É o segredo, eu atraio a positividade. Será que ela ajuda por quê? Então, essa era a grande questão que a gente ia atrás. O que a gente não esperava. Então tá, então o Denis está fazendo outra afirmação bem problemática aí agora, que é a suposta evidência consistente de que orações têm um poder, têm um impacto positivo sobre a saúde. Está implícito ali que ele quer dizer que é positivo, né? Ele não faz essa afirmação tão categórica, mas é isso. O Felipe Psi está aí, um abraço ao Felipe Psi, Psy, né, como o nosso amigo Thiago Santinelli fala, o Felipe Psy, falou que mandaram esse vídeo para você semana passada, né, mano? Pois é, várias pessoas me mandaram e eu tô aí agora fazendo esse react, então. E o que é problemático nessa fala dele aqui? Ele dá a entender, ele passa a impressão de que existe uma consistência na literatura científica de que preces, orações fazem bem à saúde. Aqui, eu vou até ser mais bonzinho assim com ele, porque uma coisa são as preces intercessórias, que são aquelas orações que você faz pedindo a Deus, aos santos, etc., para intervir em prol, em benefício de um terceiro. Pode ser seu parente, seu amigo, seu cônjuge e por aí vai. E tem as orações que as pessoas fazem para si mesmas, para elas melhorarem de saúde, saúde física ou mental. Eu fui atrás de alguns estudos da minha área, que é a área da psicologia, eu sou pesquisador de psicologia da religião, para ver se pelo menos ali batia um pouquinho o que ele falou. Olha só, será que existe essa consistência toda? Porque dúvida não tem, né? Parece que ele está passando essa impressão de que não há controvérsias sobre o que as pesquisas dizem do efeito da oração sobre a saúde. Olha só o que eu encontrei. Eu vou ter que compartilhar outra telinha com vocês agora. Só um minutinho. Deixa eu ver se está certo aqui agora. Pronto. Compartilhar. Deu certo, né? Me dê um feedback aí, mas eu já olho aqui se está tudo certo. Eu acredito que sim. Vamos começar por esse artigo aqui, que foi publicado em 2016, nessa revista Postgraduate Medicine. O que eles estavam querendo ver? Se orações privadas, quando uma pessoa ora antes de dormir ou ora sozinha, tem associações com depressão, ansiedade e outras condições de saúde. E aqui é uma revisão analítica de estudos clínicos. Deixa eu explicar rapidamente isso aqui. É importante
quando a gente quer saber se uma coisa causa a outra, o que a ciência diz sobre o assunto X, que a gente vá atrás de estudos de revisão, desejavelmente revisão com análise, com meta-análise. O que é isso? Vou falar primeiro da revisão sistemática. É um tipo de estudo em que o pesquisador ele vai reunir dezenas, muitas vezes, centenas é raro, tá? Pelo menos na nossa área da psicologia ou psiquiatria, mas vai reunir o maior número de estudos sobre aquele tema para ver o saldo, para ver a média daqueles resultados. Por quê? Porque eu vou dar o exemplo do estudo sobre diferenças de depressão entre ateus e religiosos, que é a minha área de estudo. Na maior parte dos casos, eu já encontrei acho que eu já passei de 20 estudos encontrados sobre esse tema. Ateus e religiosos, na maior parte dos casos, não se diferenciam em sintomas depressivos. Ambos, o ateu médio é igualmente depressivo ao religioso médio. A gente não encontra essas diferenças. Mas pode acontecer de um ou outro estudo encontrar uma diferença. Por quê? Muitas vezes por viés cultural. Ainda mais quando a gente estuda saúde, a gente estuda comportamento humano. O nível econômico de vida das pessoas, o país em que essas pessoas moram, a importância da religião dessas pessoas em seu país, isso tudo pode ter um impacto se o seu envolvimento religioso vai ou não vai afetar a sua saúde mental positiva ou negativamente. Inclusive, tem estudos que mostram, às vezes, que religiosidade pode fazer mal. Por exemplo, quando há uma divergência entre o que o pastor, o médium, o padre está dizendo da sua condição, do seu sofrimento, e aquilo que o psicólogo ou o psiquiatra está dizendo. Essas divergências, esses conflitos entre duas narrativas, uma religiosa e uma científica, sobre a sua condição de saúde, é um fator de risco para a pessoa piorar de saúde mental. Porque muitas vezes ela atrasa buscar um tratamento eficaz ou a aderir a esse tratamento, porque ela está em dúvida se aquilo ali requer um medicamento ou psicoterapia ou não, é só uma questão espiritual, por exemplo. Então, tem evidências de que o envolvimento religioso pode trazer até prejuízos para a saúde mental em alguns casos, ainda que, para ser justo e honesto, de forma geral, os dados mostram que o envolvimento religioso é mais benéfico do que prejudicial. Por quê? Por fatores predominantemente sociais, mas isso não vem ao caso aqui agora. Mas só para citar um exemplo, tem um estudo do Sknitker, que eu acho que é de 2003, 2006, que encontrou que o envolvimento religioso se associava, sim, com menos sintomas depressivos, mas podia ser um envolvimento com qualquer grupo. Podia ser um grupo de motociclistas, podia ser a sua banda de rock, qualquer outra coisa, talvez até um grupo de ateus. A integração social, você participar de um grupo, ter uma identidade, você poder contar com seus colegas, com seus parceiros, nos momentos de adversidade, você ter um propósito, um sentido na vida, alimentado por esse senso de identidade grupal, vamos pensar assim, isso tudo pode ter um impacto legal sobre a sua saúde mental. Mas é um impacto pequenininho, tá? Daqui a pouco eu chego nesse assunto. O impacto costuma ser bem pequenininho, seja o envolvimento na religião ou em outro tipo de grupo. O ponto aqui, então, que eu queria problematizar é que, eles encontraram que existem algumas evidências que associam essas orações privadas com benefícios para a depressão, otimismo, coping, que é tipo enfrentamento, como é que a pessoa está lidando com aquela adversidade, se está correndo atrás para resolver as coisas, por exemplo, e também um pouco com a ansiedade. Mas ensaios clínicos controlados são necessários para avaliar criticamente as associações dessa oração com condições de saúde. A saúde física, vamos pensar assim, sobre a qual o Denis mais falou nesse podcast, eles não encontraram evidências na real, como, por exemplo, a questão da pressão sanguínea. A saúde geral, avaliada pelos estudos analisados por esses pesquisadores aqui, não estava sendo impactado, não estava se correlacionando com quanto a pessoa fazia orações. A saúde mental, sim. Principalmente depressão, otimismo, coping e ansiedade. Mas, aqui fica um porém. Existem estudos sugerindo que a relação com a ansiedade é bem controversa. Tem estudos mostrando que pessoas mais ansiosas oram mais. Por quê?
Não é porque a oração está piorando a ansiedade da pessoa, é porque às vezes ela busca se aproximar de Deus no desespero, quando está com uns pepinos na vida para resolver. Essa, pelo menos, é a interpretação mais plausível sugerida pelo Harold Koenig, que é um dos maiores pesquisadores sobre a relação entre religiosidade e saúde do mundo. Então, para ser justo, honesto, existem alguns estudos, sim, mostrando certas associações entre preces, orações para si mesmo e um pouquinho melhor de saúde mental, mas não são todas as variáveis em saúde mental que se associam melhor com uma melhor saúde. Aqui, saúde física nem encontraram evidências disso, apenas saúde mental, e em nem todos os estudos isso é encontrado, ok? Então, vamos dar uma olhadinha em mais coisas. Então, comecei por esse aqui, mas tem mais problemas aqui que a gente tem que observar. Eu não sei se eu acabei o raciocínio, mas a ideia das revisões sistemáticas é que elas reúnem um amontoado de estudos para o pesquisador, então, entender ali qual é a tendência, porque pode haver exceções. E no estudo que eu fiz com os meus colegas, e a gente publicou num livro que é Ateísmos. Ai, gente, como é que é o nome do estudo? Aliás, do livro que saiu ano passado do Ricardo. Eu vou olhar aqui daqui a pouquinho, deixa eu ver aqui, ó. E já mostro para vocês. Tá aqui, ó. Aqui, achei. Deixa eu compartilhar de novo. Eu achei que eu tivesse separado. Aliás, pensei que eu não fosse falar e não tinha separado aqui, ó. Nesse livro que saiu aqui, eu vou deixar um link para vocês que estão assistindo baixar depois. É um livro grátis, beleza? É um livro de acadêmicos, escrito para predominantemente acadêmicos, o público, mas qualquer pessoa que lê, eu acho que vai conseguir entender a maior parte aqui. É o Ateísmos, Descrenças e Secularismo, História, Tendências e Comportamentos. A gente tem um capítulo aqui, eu escrevi com o Melquisedeque. Cadê? Deixa eu achar aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Tem esse capítulo de saúde mental e ateísmo, e a gente também escreveu um capítulo sobre espiritualidade entre ateus. A ideia é que nesse estudo aqui a gente encontrou que, dos estudos que compararam ateus e religiosos em termos de depressão, olha só, esse estudo feito na China encontrou que ateus eram menos depressivos do que os religiosos. Olha isso. A maioria dos estudos encontrou o quê? Que ateus e religiosos pareciam. E nesse estudo da Park, que foi feito nos Estados Unidos, os ateus tinham menos sintomas depressivos do que os católicos, mas empataram com os protestantes e budistas. Mas isso aqui é muito interessante, porque mostra o quê? Apesar desse efeito aí da oração e de outras variáveis religiosas com menos sintomas depressivos, o efeito é muito pequenininho, a correlação é muito fraquinha, e quando você compara ateus com religiosos, geralmente você não vê diferenças. Agora, veja se eu pegasse só esse estudo aqui, ó, e fosse a um podcast e falasse: olha, a ciência diz que, na verdade, os ateus são menos depressivos do que os religiosos. Tem um estudo que foi feito lá na China, vai lá, o estudo de Zhang e Liv, não sei qual é a pronúncia desse sobrenome aqui esquisitinho, ó. Deixa eu ver se tem aqui, ó, a referência para quem quiser ler depois, aqui, ó, é esse estudo aqui, ó. Ok. Então, eu poderia pegar esse estudo, ir a um podcast e falar isso. A ciência está dizendo que, na verdade, os ateus são menos depressivos do que os religiosos. Isso aqui seria um viés muito grande. Eu não posso pegar um estudo assim isolado e lidar como se a ciência tivesse concluído a questão, porque pode haver um viés muito forte cultural sobre esse resultado aqui. Quando você olha para o todo, nessas revisões de literatura, você vê o quê? Qual é a tendência? Olhando para esses resultados aqui, gente, qual é a tendência da literatura? Que ateus e religiosos não se diferenciam em depressão, em sintomas depressivos, incluindo no meu estudo aqui, ó, de 2019, feito aqui com quase 2.000 brasileiros, 1.788, alguma coisa assim que a gente avaliou. Em geral, ateus e religiosos não têm depressão de forma diferente, sim de forma mais similar, né? A probabilidade de ter esses sintomas depressivos. Eu não posso pegar um estudo isolado. Então, a revisão sistemática, ela me permite ver um quadro mais panorâmico para entender as tendências. Esse é um primeiro ponto. E a revisão sistemática com meta-análise é mais poderosa ainda, que não é o que a gente fez aqui, não é o que outros estudos que eu vou mostrar para vocês fizeram. Na meta-análise, eu faço um estudo mais quantitativo. Eu quero fazer um saldo
dessas correlações encontradas em todos esses estudos para ver, é como se eu juntasse a amostra, o conjunto de participantes de cada um desses estudos, eu colocasse numa amostra lá de, sei lá, 50 mil, 100 mil participantes, que eu juntei todos os estudos num só, para ver qual é o resultado estatístico, se tem ou não tem uma correlação entre a frequência de orações, por exemplo, e sintomas depressivos. Aí é um tipo de estudo ainda mais robusto, eu vou mostrar alguns estudos nessa pegada para vocês em instantes. Então, eu vou deixar o link depois desse livro para quem quiser ler, que tem esse capítulo aí nosso e outros capítulos muito legais. Agora, o ponto, então, é que existem vários problemas nisso que o Denis afirmou e eu vou continuar aqui na problematização. Tem alguns estudos, então, sugerindo que, como esse que eu acabei de mostrar para vocês, que a relação de saúde mental com oração pode ser benéfica e tudo, ainda que esse estudo aqui não tenha encontrado evidências sugestivas de que orações para si mesmo melhorem a saúde física. Olha que curioso. Agora, será que essa relação aí é tão forte, consistente assim? Esse outro estudo aqui, publicado no International Journal for the Psychology of Religion, encontrou o seguinte: eles avaliaram 8 dimensões de religiosidade e espiritualidade. O que é uma dimensão de religiosidade? Você pode avaliar a oração, você pode avaliar se a pessoa vai a reuniões religiosas, você pode avaliar a importância que ela dá à religião, você pode avaliar a religiosidade intrínseca, que é o quanto a pessoa vive de acordo com suas crenças religiosas, e eles encontraram que nessa revisão sistemática com meta-análise, ó. Então eles fizeram uma análise estatística, como se fosse juntando todos aqueles estudos para ver o saldão no final. Será que a correlação é boa ou é ruim? Eles encontraram que, das 8 dimensões avaliadas, apenas a participação em atividades públicas, tipo ir ao culto, e a importância que a pessoa dá à sua religião, se correlacionaram com melhor saúde mental. Outras variáveis, como religiosidade privada, que inclui, mas não se resume, a orações, isso não se correlacionou com melhor saúde mental. Agora tem mais um porém aqui desse resultado. A correlação dessa meta-análise, ela é muito baixinha. Olha só, o R aqui que eles encontraram é de 0,08 e 0,09. Para você entender, aqui entra um tanto de estatística, tá, gente? Mas eu vou tentar simplificar para vocês. Para você entender o quanto essa religiosidade pode estar afetando, ou pelo menos prediz, a saúde mental dessas pessoas, eu elevo esse valor aqui ao quadrado, que dá mais ou menos, eu vou colocar até para cima, tá? Aqui nesse caso, né, 8 ao quadrado é 64, dá 0,64%, ou seja, menos de 1%, praticamente 0,5%. E nesse segundo caso aqui, da importância da religião, dá 0,81%. Para arredondar, 1%. Sabe o que isso significa? Apenas 1% da variância, ou seja, 1% do que está por trás, do quanto você tem uma saúde mental melhor ou pior, se correlaciona ou é predito pelo quanto você é religioso. 99% do que está por trás do quanto você tem boa saúde mental não tem nada a ver com a sua fé, não tem nada a ver com religiosidade. 99% tem a ver com coisas como genética, qualidade do sono, o quão satisfeito você está no seu relacionamento amoroso, no trabalho, hobbies, o equilíbrio entre descanso e trabalho, e por aí vai, vocês entenderam, né? Até a alimentação pode afetar isso aí. Mesmo quando a religiosidade, como esse estudo mostra, que ó, 2 das 8 dimensões avaliadas, apenas 2 se correlacionaram com melhor saúde mental, ainda assim é muito fraquinha essa correlação. É diferente do que algumas pessoas chegam falando, como a gente vê nesses podcasts. Deixa eu colocar aqui de novo, né? Como aqui o Denis comenta, e várias pessoas que vão à mídia muitas vezes falar sobre essa correlação entre religiosidade, espiritualidade e saúde mental. Muitas vezes a gente vê um sensacionalismo, muitas vezes a gente vê um exagero, ou muitas vezes a gente vê uma falta de cuidado ao passar essa mensagem ao grande público do que essas pesquisas estão encontrando. Porque, em geral, os resultados são muito mais tímidos, muito mais modestos,
do que eles estão passando a impressão na mídia. 1% da variância é muito pouquinho. E às vezes você vai numa revista, você vai a um podcast, você vai ver isso na rádio. Ai, gente, porque é indubitável tanto que a espiritualidade, como a Ana Beatriz, psiquiatra, fala isso também, e tudo, impacta positivamente a saúde. Em primeiro lugar, como eu estou mostrando aqui para vocês, tem muitas controvérsias, a literatura não é consistente, não é tudo que está ali no bolo da religião que faz bem, pode fazer mal em muitos aspectos, dependendo de como você se envolve com a religião, com a espiritualidade, pode ser até um efeito deletério sobre a sua saúde. Não é isso tudo, então, que o Denis e outros, às vezes, passam a impressão. A gente tem que tomar cuidado, mesmo quando a gente encontra associações positivas, elas podem ser de um efeito, uma magnitude, uma força muito pequenininha, sacou? Não é tudo isso que às vezes passam pra gente. E não é tão consistente como o Denis sugeriu aqui, que não há dúvida, isso não há mais discussão. Há muita discussão, sim. Inclusive, esse estudo que eu acabei de mencionar, do Sknitker, sugere que é o envolvimento social que faz bem, não é a crença em Deus. Tem um estudo do Stark que eu menciono, acho que na minha tese de doutorado eu menciono, e no artigo que a gente publicou ano passado, sobre saúde mental e religiosidade entre brasileiros. Esse estudo do Stark encontrou que a participação religiosa que tem mais a ver com felicidade. Ler a Bíblia, acho que tinha variável também de oração, mas eu confesso que agora de cabeça eu não me lembro. Então, o aspecto social conta muito mais. E você pode conquistar muitos desses benefícios em grupos alternativos, seculares, que não são religiosos. Então, calma lá, tem muita coisa para ser descoberta ainda, mecanismos estão agora sendo desvelados, a gente está entendendo que o viés social, os mecanismos sociais das religiões parecem ser muito mais relevantes do que a própria crença religiosa. Então, calma lá, que o negócio não é tudo isso que o Denis passou aqui para a gente, não. Eu acho que tem só mais um estudo aqui que eu queria mostrar para vocês, que agora tem a ver com oração e saúde mental. Ai, ai, ai! Agora eu vou numa meta-análise específica sobre oração e saúde mental. O que essa meta-análise aqui encontrou? Será que, fazendo esse saldão estatístico de vários estudos que avaliaram possíveis efeitos do comportamento de orar para si mesmo e melhorar sintomas, os mais variados, psiquiátricos, tem um efeito positivo ou negativo? Sabe o que esse estudo aqui do Benjamin Kimball encontrou? Deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui, ó. Aqui é o resuminho. Entrei na internet. Opa, Siri, não tô te chamando não, mano, rapidão. A meta-análise resulta que houve uma média de efeito de menos 0,0184, com o valor de P 0,366, o que é pequeno e, mesmo assim, é insignificante. Isso significa, galera, que essa meta-análise que avaliou o poder preditivo, essa força da associação entre orações com sintomas psiquiátricos, problemas de saúde mental de forma geral, não foi um resultado significativo. Então, a partir desse estudo aqui, pelo menos dessa meta-análise, você não consegue dizer que orações ajudam a você cuidar da sua saúde mental. Apesar disso, eles mencionam que boa parte dos estudos encontrou associações positivas e tal, mas a análise mais poderosa que importa é essa meta-análise aqui, ó. Aí, por que alguns estudos encontraram coisas positivas ou não? Aí vai de caso a caso. Porque pode ser, por exemplo, que a questão da depressão tem alguma coisa a ver com participação religiosa também, tem variáveis confundidoras. Não sei e não me aprofundei nesse tema. O ponto é que essa análise aqui, essa meta-análise, não encontrou evidências de correlação entre o quanto uma pessoa orava e os sintomas psiquiátricos que ela apresentava. Então, é muito controverso sim, Dennis Bierman. Não é isso tudo que você passou a impressão ali que, não há dúvida, a questão não é se a fé ajuda na saúde. Tem muita questão sobre isso, sim, cara. É muito inconsistente a literatura e os resultados, em geral, não são tão favoráveis assim. As coisas legais que existem, a gente está vendo que o efeito é muito pequenininho, muito modesto, e muitas vezes
o mecanismo não tem nada a ver com a crença, geralmente tem a ver com outras coisas, como o envolvimento social. Mas o Denis tinha mais uma carta na manga. O Denis tinha mais uma coisa muito importante para dizer nesse podcast, e talvez seja a fala mais importante dele que interessa aqui para gente. Olha o que ele afirma e que viralizou por aí agora. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês, lá no podcast. É que a oração de um terceiro influenciaria naquele paciente. E agora? Cadê o placebo? O cara nem sabe que estão orando por ele. A gente tem um grupo de pacientes em coma, com fentanil e midazolam em bomba para eu manter um coma induzido. Ele não tem noção nem de que ele está vivo. Isso aqui é interessante que o Denis está mencionando, porque quando ele fala de placebo, quer dizer que quando você tem expectativa de que alguma coisa boa vai acontecer, a sua expectativa, a sua crença e outras variáveis que eu não vou entrar aqui para detalhar, podem acabar trazendo bem-estar, podem acabar interferindo no resultado esperado. Mas é um resultado normalmente muito pequenininho e que não é muito sustentável ao longo do tempo, saca? Eu já tive uma experiência assim, que eu até postei no Facebook na época, que eu tava com a cabeça meio latejando, aí o cara, que chato, eu tenho que estudar, sei lá o quê, trabalhar, eu vou ali tomar um analgésico. Aí eu peguei o analgésico, eu fui pondo na boca, eu já senti uma melhora já na expectativa de que eu ia ficar bem e tudo, já comecei a ter uma leve melhora, antes de colocar o remédio na boca. Então aqui, isso é claro, uma evidência anedótica, eu não sei até que ponto isso é replicável ou acontece com as pessoas, antes mesmo de tomar o medicamento já começa a melhorar, mas seria um exemplo de efeito placebo. A expectativa, a crença já muda um pouquinho a paisagem hormonal e aquilo ali pode ter um efeito benéfico temporário, ainda que pequeno, sobre os sintomas que você está apresentando. Sobretudo se eles têm uma raiz emocional ou uma relação com questões emocionais. Mas aqui ele está dizendo de orações intercessórias. Pessoas orando para pessoas doentes. Uma pessoa saudável orando para uma que está acamada, que pode estar em coma. Ah, não, Daniel, agora não tem jeito não, cara. Agora, ciência descobriu que Deus existe. Será? Que dirá que alguém está orando por ele? Como que você explica, num trabalho, eu me arrepio de falar isso, com mais de 1.000 pacientes, você ter melhora muito maior, eu digo muito maior, no grupo em que oravam por eles? Como é que você me explica isso? Então, deixa eu te explicar isso aí, Denis. Vou explicar isso aqui para o Denis. Muito interessante essa provocação. É uma fala realmente muito impactante. E eu começo confessando que eu não encontrei esse artigo que o Denis menciona. Até porque ele não fala em qual revista foi publicado esse artigo, ele não diz quem era o pesquisador-chefe que liderou esse estudo. E eu achei impressionante, mais de 1.000 participantes e o efeito foi forte ainda. Cara, foi na contramão de tudo que eu encontrei até agora. Porque quando dá um efeito positivo, costuma ser fraquinho sobre a associação entre oração e saúde. Agora, um efeito forte, mais de 1.000 participantes em coma. Eu não encontrei esse estudo, Denis. Se você assistir a essa live, entre em contato comigo, ou eu vou tentar te mandar uma mensagem depois no seu Instagram, alguma coisa do tipo, para você me mandar, cara, que eu fiquei curioso. Eu não encontrei. Eu fiquei hoje o dia inteiro, manhã e tarde, buscando esses artigos. Eu encontrei alguns que eu até pensei, será que foi esse estudo aqui que ele leu? Ou que alguém mencionou num congresso em que ele participou e ele está replicando isso aí assim? Eu não sei, mas eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu encontrei nessa linha que ele está dizendo aqui da oração intercessória, inclusive para pacientes em coma, para a gente ver se o negócio é tão extraordinário assim como ele alegou nesse podcast. Eu vou começar então com um artigo que eu imagino que foi o mais próximo que eu cheguei, que eu encontrei, que poderia dar uma credibilidade ao que o Denis afirmou nesse sentido. Olha só então o artigo aqui. Aliás, antes de mostrar esse artigo, deixa eu começar por esse artigo. Vou começar por esse artigo então. Espera aí, só um minutinho, estou abrindo aqui. Pronto. Não apareceu ainda não, né? Peraí, eu achei que eu tivesse apertado aqui, ó. Pronto.
Esse artigo aqui, ele está escrito, acho, tô chutando aqui, ó. Eu acho que ele está escrito em árabe, quer ver, ó? Ó, depois as referências. Olha isso. Eu não consigo ler isso aqui, não. Denis, se foi esse artigo aqui que você leu, você tá craque, hein? Dominando o árabe. Ou alguém mencionou no congresso e tudo, ou você leu só o resumo, como eu, porque eu não consigo ler em árabe. Mas não sei se foi esse. Esse artigo aqui foi o mais próximo que eu encontrei disso que você afirmou. O efeito da recitação de preces, o efeito de estimulação auditiva, desculpa, por recitação de preces, azan. Esse é um tipo de oração muçulmano, islâmico, tá? É um tipo islâmico de oração no nível de consciência de pacientes em coma, um ensaio clínico. Então, aqui é o estudo e o resultado é que eles encontraram o quê? Os pacientes que tiveram, eu acho que nesse estudo aqui, como em outro que eu li, que eu vou mencionar daqui a pouco, eles colocam um headphone, isso aqui, né? Fone de ouvido, alguma coisa assim, para o paciente ouvir uma prece, uma oração dessa religião, que é o islamismo, durante alguns minutos, não me lembro se 10 minutos por dia e 2 vezes ao dia, durante 2 semanas. Tem uns protocolos que são mais aqui, ó, durante 14 dias, achei, ó. 33 pacientes, não são 1.000, mas eu não sei se é esse estudo aqui a que ele fez referência, beleza? E comparou com outro grupo de pacientes que não recebeu, estavam lá em coma, inconscientes aparentemente, ou com nível bem baixo de consciência, que não recebeu essas orações. E eles encontraram o quê? Que os pacientes que receberam essa oração muçulmana, islâmica, tiveram um aumento no nível de consciência em comparação com aquelas pessoas que não receberam a oração. E eles concluem que a estimulação auditiva, usando esse som, essa prece, essa oração muçulmana, aumentou o nível de consciência, então, desses pacientes em coma. Eu confesso que eu não sei os detalhes, como é que eles medem o nível de consciência, se são medidas fisiológicas, taxa de respiração, de atividade cerebral, pode ser alguma coisa por aí. Confesso que eu desconheço, não fui a fundo, porque em um dia eu não consigo me especializar em todo esse assunto aí. Esse estudo aqui, então, cara, Daniel, ele tem razão. Um estudo encontrou que o paciente que recebeu uma oração melhorou. Primeiro ponto, não era alguém orando pela pessoa, não tinha aquela intenção de alguém de pedir a Deus para que aquela pessoa melhorasse. E o segundo ponto, será que esse paciente melhorou porque ele ouviu uma oração durante 14 dias, 1 ou 2 vezes por dia, ou porque a estimulação auditiva faz bem para pacientes em coma e não necessariamente a prece, a oração? Aí a gente tem que ver esse segundo estudo aqui, ó. O que esse segundo estudo aqui encontrou? Muito interessante, inclusive. Esse segundo estudo aqui encontrou que essa estimulação auditiva melhora o nível de consciência, sendo que o conteúdo aqui não tinha nada a ver com religiosidade. Então, isso aqui já coloca em questão se o conteúdo que foi ouvido ou que foi produzido para estimular o cérebro desses pacientes em coma faz diferença ou não faz diferença. Será que foi a oração ao Deus, Alá, que ajudou esses pacientes aqui que estavam em coma, que tiveram uma pequena melhora no seu nível de consciência? Ou é simplesmente a estimulação auditiva? Esse estudo aqui de 2018 encontrou isso. Sabe qual era a estimulação auditiva que os pacientes ouviram? Eu achei bonitinho, olha só, eu vou ler para vocês. Mais ou menos, tá? Eu estou estudando inglês, estou melhorando aos pouquinhos. Vamos ver se eu vou saber traduzir tudo, ó. É um enfermeiro, homem, masculino, que gravou essa mensagem para que o paciente ouvisse, eu não sei se, aqui, ó, 2 vezes ao dia, 9 a.m., 9 da manhã e 9 da noite, ó. Bom dia ou boa noite, senhor Gontijo. Agora é 9 horas da manhã, por exemplo, da segunda-feira, e você está no hospital da Universidade, sei lá, Federal de Minas Gerais. Há muitos doutores e enfermeiros trabalhando aqui, e eu sou o seu enfermeiro. Meu nome é David. E eu quero que você saiba que nós estamos aqui para a sua segurança, para o seu bem. Se você precisar da gente, não se preocupe, nós vamos sempre estar com você. Olha que bonitinho.
Também, talvez você nem sempre perceba que seus parentes vêm aqui frequentemente. Agora, tem muitas máquinas e cabos nessa unidade intensiva que estão conectados em você, mas eles todos são necessários para você ficar melhor. Todo mundo aqui está trabalhando sempre para cuidar de você, tentando te fazer se sentir confortável. Ah, Todo mundo pensa em você e quer você melhor assim que possível. Uma mensagem bonitinha e positiva, né? Nós amamos você muito e estamos cuidando para você ter uma saúde de volta o quanto antes. Agora descanse bem e não fique com medo. Nós sempre estaremos com você. Olha que bonitinho. Então é uma mensagem positiva, não é uma oração a Deus nem nada do tipo. Será então que não importa muito o conteúdo? Ou talvez importe, basta que seja um conteúdo positivo para a pessoa, talvez, processar aquilo ali num nível inconsciente, entre aspas, o cérebro responde ao tom de voz, talvez algumas palavras possam evocar algumas reações positivas, talvez essa estimulação possa ir acordando o paciente, é um tipo de input que pode dar ali um gásinho no cérebro, sei lá, mano, não sei. Não me aprofundei tanto nesse tema. O fato é que a gente tem aqui um estudo que também encontrou melhora do nível de consciência em pacientes que estavam em coma, sendo que não era uma oração que eles ouviram. Então, talvez não seja a oração o ponto X da questão. Tal como no caso da depressão, que eu estudei bastante já, aparentemente são as variáveis sociais e as variáveis mais de ativação comportamental, que a gente fala, né? Sair de casa, fazer alguma coisa, que mais ajudem essas pessoas que estão indo às igrejas, e não a fé, e não a crença. Nesse caso aqui, talvez seja a estimulação auditiva, talvez com um conteúdo positivo, que não precisa ser uma oração. É isso que esse estudo aqui sugere, problematizando a interpretação do médico neurologista Dennis Birman. E só mais um estudo aqui curioso. Esse estudo aqui comparou orações com vozes familiares. Essa recitação de orações, eu acho que também foi uma recitação muçulmana, ok? Do islamismo. E o resultado é que a estimulação auditiva por vozes da família e a recitação de orações, ou azan, é isso mesmo, é uma oração muçulmana, não aumentou nem diminuiu tendências em variáveis hemodinâmicas desses pacientes em coma, ou seja, pressão arterial, taxa metabólica, respiratória, enfim, eles tinham lá variáveis. Eles encontraram, assim, dependendo do dia, uma variação para mais, uma variação para menos em ambos os grupos, mas nenhuma tendência, nada que evidenciasse que o grupo que recebeu a oração ali ouvindo 2 ou 1 vez por dia melhorasse nessas variáveis em comparação com o grupo que recebeu vozes humanas familiares. Olha que dado interessante. Então, esse dado aqui já coloca ainda mais credibilidade na hipótese de que não é a oração o mais importante, não é o conteúdo religioso. Talvez seja a estimulação auditiva simplesmente, ou talvez qualquer estimulação auditiva com conteúdo mais positivo. Tem até um dado sugerindo que você abafar o som da maquinaria, dos aparelhos médicos, né? Você faz um corte de ruído com o fone, isso pode ter um efeito benéfico. Tem um estudo sugerindo até isso, olha só. Então, o ponto aqui é que eu não encontrei o estudo que o Dennis mencionou, e aqueles estudos que eu encontrei colocam em questão isso que ele está afirmando, que a oração tem um poder assim tão gigantesco. Mas pode piorar ainda, pode piorar, Denis. Cara, eu encontrei outros estudos aqui que acabam indo na raiz da sua afirmação e colocando em questão se de fato orações têm esse poder de ajudar pessoas que estão doentes. Aqui eu trouxe então estudos mais próximos à sua afirmação específica e agora eu vou te mostrar estudos um pouco mais gerais sobre isso. Esse estudo aqui de revisão de 2013, revisão sistemática da literatura, encontrou o quê? Qual que foi o resultado final aqui, ó? Cadê? Aqui, ó. Eles até encontraram 8 estudos, mas em 5 deles, as orações intercessórias não mostraram resultados estatisticamente significativos. Na maior parte daqueles 8,
não acharam esses resultados bons. 2 tiveram um resultado positivo e em um artigo tiveram um resultado negativo. Eu vou voltar nesse estudo aqui que mostrou uma piora no estado de saúde das pessoas que receberam a oração e ficaram sabendo que estavam orando por eles. Já eu falo sobre isso. A conclusão é que a literatura científica carece de evidências sobre os efeitos de preces intercessórias para o cuidado de saúde. Então, é isso aí. Falam também de protocolos que têm que ser melhorados e coisas do tipo. Ó, pode ficar pior. Nesse outro estudo aqui envolvia uma meta-análise. Lembram da meta-análise? É uma análise estatística mais robusta que faz a soma, a média daquelas correlações de vários estudos sobre o tema que foram encontrados pelo pesquisador. Nessa análise, nessa meta-análise aqui, ok, eu acho que é aqui, os efeitos de orações intercessórias à distância são examinados por uma meta-análise e concluíram que não foram encontrados efeitos distinguíveis, não sei qual é a melhor tradução aqui de discernible, acho que é distinguíveis. A literatura sobre a frequência de orações, o conteúdo de preces e preces como estratégia de coping foram revisadas e sugestões foram feitas. Não encontraram, que é meta-análise, sem efeito sobre melhoria de saúde. Outra revisão com meta-análise, acho que é da mesma equipe, inclusive, foi uma atualização, ou aquela que foi a atualização dessa, não me lembro. O resultado aqui é que o efeito da meta-análise geral não se diferenciou de zero. Isso significa que não houve nenhum tipo de associação significativa entre orações intercessórias e melhoria de saúde das pessoas que estariam recebendo aquelas orações. E olha só a conclusão desses pesquisadores. Não há efeitos cientificamente discerníveis para orações intercessórias avaliadas nesses estudos controlados. Dado que a literatura carece de uma base teórica e até teológica para esse assunto e falhou em produzir achados significativos nesses ensaios controlados, nós recomendamos que futuros recursos, fontes de dinheiro, né? Estou imaginando aqui, talvez de energia também, não sejam alocados para essa linha de pesquisa. Eles sugerem que, gente, para de gastar dinheiro com isso. Para com essa gastação, não está valendo a pena. Fizemos uma meta-análise e não encontrou efeitos demonstráveis das orações intercessórias sobre cura desses pacientes enfermos. Talvez, daqui a pouco eu vou voltar, eu quero só comentar mais um ponto antes de finalizar a minha problematização aqui a partir desses estudos que eu encontrei. Mas o ponto é, talvez o Denis tenha visto um estudo, ou tenha ouvido falar sobre um estudo em uma conferência, em um congresso que ele foi, estou especulando aqui, tá, gente? Sugerindo efeitos positivos. Mas na ciência, como eu tentei explicar aqui para vocês, dando o exemplo da minha área de estudo, que é a psicologia da religião, você não pode se basear em um estudo para concluir qualquer coisa.